Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. A gente começa a aprender quando vai pregando, irmãos. Meu Deus do céu, louvado seja o nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Espero os irmãos encontrar. Nós acompanharmos a leitura. Eu gosto de ouvir barulho de Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Ainda estou ouvindo barulho de Bíblia, eu vou esperar. Para os irmãos encontraram. Capítulo 3, verso 1 em diante, que nos diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém, meus irmãos? Amém. Curva a sua cabeça por um momento. Deus de Israel, eu te dou graças por quanto o Senhor é bom, por quanto o Senhor é Senhor. Pai, tenha misericórdia de mim, sou dependente de Ti. Espírito Santo, dá-nos sabedoria e graça para fazermos a Tua vontade e falar, Deus, a Tua palavra, porquanto ela é verdadeira, porquanto ela é pura e santa. Espírito de Deus, ministra aos nossos corações a Tua palavra. Amém? Amém. É um texto conhecido pelos irmãos. Nós vamos observar Nicodemos. Ele é um fariseu. Fariseu é um grupo de homens judeus que, na sua religião, estavam apegados às leis. E o significado do nome de Nicodemos é conquistador de povos. O texto vai dizer, e nós vamos observar, meus irmãos, que os fariseus, desde do livro de Mateus até alguns versículos no livro de Atos, ainda Paulo vai mencionar o nome dos fariseus. Como no ministério de Jesus Cristo, os fariseus fizeram de tudo para parar o Senhor. Os fariseus fizeram de tudo para parar o Evangelho, para tentar parar Cristo. Mas sabemos que o Senhor ninguém pode parar. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, irmãos, no capítulo de número 23, eu peço que os irmãos acompanhem comigo. Nós vamos ler alguns textos. Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vos
exteriormente parecer justos aos homens, mas inteiramente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos observar que os fariseus, eles conheciam as leis, porventura não viviam as leis. Nós estamos no século XXI, e certamente ainda no nosso meio pessoas que são fariseus, ou seja, vivem por aparência, pregam e não vivem o que pregam. É uma capa por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado. Mas nós não podemos seguir esses exemplos. Ainda no livro de Mateus, meus irmãos, capítulo de número 9 e versículo de número 11. Vamos falar um pouco de fariseus. Os fariseus, para conhecermos um pouco mais de Nicodemo. Mateus capítulo 9 e versículo de número 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas vamos observar que os fariseus resistiam a Jesus, pois o acusavam de quebrar as leis de Deus e as tradições dos antepassados. Nós vamos ver que Jesus veio ele veio contra essas coisas que os fariseus acreditavam, mas não viviam. Certamente nós vamos observar que nem o jejum dos fariseus o Senhor vinha a receber. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver ainda no livro de Mateus, no seu capítulo de número 12 e versículo 14, que nos diz: e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou a uma grande multidão de gente, e ele curou todos. Nós vemos quando o Senhor Jesus cura um homem que tinha a mão mirrada, os fariseus foram ter para o matá-lo, para tentar parar o ministério de Jesus. Por quê? Vamos ler no livro de Isaías, o que diz o profeta Isaías, no seu capítulo de número 8. Isaías, capítulo de número 8. Tenha um pouco de paciência. Nós já vamos parar de ler textos, alguns dos textos, mas é necessário nós lermos esse texto para os irmãos conhecerem um pouco quem eram os fariseus. Isaías capítulo 8, uma profecia, capítulo 8, versículo 14. Isaías capítulo 8, verso 14, que nos diz: então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as tuas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Israel. Mas ele será pedra de tropeço, porque ele será pedra de tropeço para alguns de Israel, porque ele vinha quebrando essas leis dos fariseus, que acreditavam em uma coisa e na verdade não era o que era para eles acreditarem. Eles estavam apegados às leis de Moisés, e Jesus vinha para eles como uma pedra de tropeço. É por isso que eles perseguiam tanto a Jesus, para parar o seu ministério. Vamos para o livro de Romanos, no seu capítulo de número 9 e versículo 30, que nos diz: e tendo partido dali caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Eles diziam: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo e morto, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam entregá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes:
que estávamos discutindo pelo caminho, mas eles clamaram, perdão, meus irmãos, eu estou lendo Marcos, Romanos capítulo 9, e versículo 30, que nos diz: que diremos, pois, que os gentios, que somos nós, não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, ou seja, os fariseus não tinham fé, mas somente acreditavam na lei da justiça, não conheceu, não chegou à lei da justiça. Ou seja, os fariseus não acreditavam em Jesus, mas estavam presos à lei e não chegaram à justiça que é Cristo. Por isso alguns não alcançaram salvação. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, tropeçaram quando Cristo Jesus chegou pregando a palavra do Senhor, e nós que éramos gentios, ou os gentios daquela época, não estavam apegados às leis, mas creram, tinham fé e chegaram até Cristo. Paulo vai falar que a lei também é importante, mas aqui os fariseus estavam apegados simplesmente e somente às leis e não se achegaram à justiça que era Cristo. Verso 33, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Para terminar, 1 Pedro, capítulo de número 2, e verso de número 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Ou seja, os fariseus eram na verdade homens desobedientes, não acreditavam em Cristo Jesus. Nós vamos observar no texto que ora lemos, que um fariseu apegado às leis, João capítulo de número 3, vamos ficar em João por enquanto. Nós vamos observar que este fariseu era príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus. Nós vamos observar que Nicodemos, em alguns momentos, ele estava juntamente com os outros fariseus e observava a pregação de Jesus, observava Jesus curando, observava Jesus fazendo milagres e prodígios. Certamente, vamos pensar comigo, meus irmãos, nas reuniões que os fariseus faziam para tentar parar Jesus Cristo. Vamos imaginar que o coração de Nicodemos estava batendo forte e ele pensava consigo mesmo: eu preciso ter uma conversa em particular com esse, louvado seja o nome do Senhor. Os fariseus, meus irmãos, eles eram mestres da lei, eles conheciam todos os profetas, conheciam todas as escrituras, eles conheciam tudo da lei. Nós vamos observar que Jesus, ele foi carpinteiro até o seu ministério começar. Jesus não fez nenhuma faculdade como os fariseus aqui fizeram, tinham conhecimento de tudo. E nós vamos observar no verso 2: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos entendeu que Jesus Cristo era mestre, louvado seja o nome do Senhor. Ele o chama de Rabi. Nicodemos, sendo mestre, conheceu aquele que é maior do que ele e chamou Jesus Cristo de mestre. E nós
Nicodemos, o fariseu, agora estava nascendo no seu coração uma pequena fé, que estava fazendo com que este agora fariseu, que antes perseguia ao Senhor, que antes tentava parar o Senhor, mas foi ouvindo a palavra do Senhor, foi vendo o que Jesus estava fazendo e teve fé e foi até Jesus. Nós vamos observar que Nicodemos, ele não vai ter de dia com Jesus. Por quê? Porque se ele fosse ter de dia, certamente alguém o veria e certamente iria dizer ao outro grupo de fariseus que um deles estava indo ter com o Senhor Jesus Cristo, e ele vai ter com Jesus de noite, para que ninguém o visse. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 3 vai dizer: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós vamos observar aqui, meus irmãos, que Jesus não vai responder conforme Nicodemos perguntou no verso 2. Verso 2 diz: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for ter com ele. Nós vamos observar que a resposta que Jesus dá para Nicodemos não tem nada a ver com o que ele fala no versículo 2. Jesus está dizendo para Nicodemos: você é um fariseu e é necessário você nascer de novo. E ele vai perguntar: disse Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nós vamos ver aqui um fariseu, um doutor da lei, que sabia que era impossível o homem, sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente. E Jesus vai responder, no verso 6, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, Jesus está dizendo a Nicodemos: você é carne, por isso não entende o que falo em espírito. Para entendermos as coisas celestiais ou a palavra do Senhor, é necessário estarmos em espírito, porque a carne, na sua natureza humana e cheia de pecado, não pode entender. É por isso que Jesus nos deu o Espírito Santo, que nos faz discernir, ou seja, ele discerne para nós o que a Bíblia vai dizer, se nós estivermos em espírito. Nicodemos, o fariseu, que outrora perseguia Jesus Cristo, vai ter de noite com o Senhor. Deseja ouvir a pregação de Jesus Cristo, porque quando Jesus pregava, o coração de Nicodemos começa a arder pelas palavras que Jesus dizia. E toda aquela lei, tudo que Nicodemos estudou juntamente com os outros fariseus, agora estava sendo lapidado pela pregação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 8 diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Certamente Nicodemos, o conhecedor da lei, sabia que isso estava escrito. Certamente conhecia esse texto que está no livro de Números, capítulo 2, versículo 14. Nicodemos conhecia este texto, e Jesus usa esse texto para falar para Nicodemos, o fariseu, que não tinha fé nenhuma em Jesus até este momento. E o que foi que Moisés fez? No livro de Números, Jesus
Jesus vai dizer: e Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos, ele vai entender o que Moisés fez, porque está escrito. Nós vemos no livro de Números que o povo começou a falar contra Deus e a falar contra Moisés. Deus vai mandar uma praga de serpentes. A serpente começa a picar o povo e o povo começa a morrer. E morreram muitos. Quando o povo de Israel viu que muitos tinham morrido, eles começaram a clamar a Moisés e pedir para que Moisés fosse falar com Deus. Moisés vai falar com Deus e Deus fala para Moisés: Moisés, você pega uma serpente de metal, coloca numa haste e levanta essa serpente, e todo aquele que for picado por essa serpente, levantar os seus olhos, Moisés, para a serpente que está levantada, não morrerá. Ou seja, a serpente mordia o povo, o veneno rapidamente entrava na corrente sanguínea e assim paralisava, levando à morte. Nós sabemos que quando Adão no jardim do Éden pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Adão começou a viver agora em pecado, e todo aquele que nascia, já nascia em pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui todos, antes do sacrifício de Jesus na cruz, todos estavam em pecado. Todos que nasciam já estavam condenados à morte eterna, estavam condenados ao inferno. Toda criança que nascia, já nascia com um carimbo, espiritualmente falando: este está condenado ao inferno. Mas Jesus Cristo se doou por nós. E ele está falando agora diretamente com esses fariseus que somente criam nas leis, mas não acreditavam em Jesus. Jesus está dizendo para este homem, Jesus está dizendo para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, você está todo em pecado. É necessário que todo homem venha olhar para mim. Jesus está aqui simplificando e dizendo: Nicodemos, você conhece esse texto e você sabe que todos aqueles que olharam para a serpente não morreram mais. O povo parou de morrer porque estavam olhando para a serpente que representava Cristo. Jesus, nessa conversa com Nicodemos, vai dizer: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E para você nascer de novo, é necessário você olhar para mim, Nicodemos. É necessário você estar em mim, Nicodemos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós éramos irmãos como esses fariseus. Não acreditávamos em Cristo, até que um dia nós olhamos para Ele através do Seu Espírito Santo, que nos convenceu do nosso erro, que nos convenceu do nosso pecado. E graças a Deus que nós olhamos para Cristo e hoje somos tratados por Ele, não mais como criaturas, mas agora como filhos, e sabemos que filhos têm um pai, e sabemos que o pai tem um zelo por todo o seu filho, e agora nós estamos debaixo da proteção do pai, que nos comprou com o seu próprio sangue. Nicodemos agora passou ainda a ser fariseu, mas tendo conhecimento de que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. E por que Jesus é chamado de Cordeiro? Porque Jesus foi o próprio sacrifício vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, porque Ele foi o próprio sacrifício para nos comprar do pecado, para nos arrancar da mão do diabo, que outrora dominava a nossa vida, que outrora nós éramos escravos de Satanás, até o Cordeiro de Deus pagar o preço na cruz, no Calvário, Ele nos comprou. Nicodemos entendeu aqui que Jesus Cristo era o Senhor e que Ele precisava andar com Ele, que Ele precisava confiar com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Nicodemos, meus irmãos, passou a acreditar
no texto, no versículo que li, no versículo 2, ele vai de noite, porque certamente Nicodemos, meus irmãos, não conseguiu dormir, de ver o que Jesus estava fazendo. Sabe por aquelas noites que nós perdemos o sono e ficamos preocupados com alguma coisa? Assim estava Nicodemos. Ele ficou incomodado e foi ter de noite com Jesus, porque precisava muito ouvir Jesus falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 18 diz: quem crê nele não é condenado. Jesus está falando para Nicodemos: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Se você não crer em mim, Nicodemos, você já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não são feitas de Deus, mas são feitas em Deus. Ou seja, Jesus está tendo uma conversa franca com Nicodemos, dizendo: rapaz, para com esse negócio, deixa este pessoal de lado e vem para mim, para que você não seja condenado. E Nicodemos, meus irmãos, vai entender isso. Nós vamos ver no livro de João, capítulo 19, versículo 39. Aqui Jesus já tinha passado pela cruz. Jesus aqui morreu na cruz. E o verso 39 do capítulo 19 de João vai dizer: e Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também levar cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Nós vamos observar que Nicodemos, a Bíblia não vai nos revelar que Nicodemos deixou de ser fariseu e aceitou a Jesus. Mas nós vamos ver que Nicodemos, na morte de Jesus, ele entendeu, e dá para nós tirarmos pela palavra que está escrita, que Nicodemos se converteu ao Senhor, que na morte de Jesus, aquele fariseu que estava condenado à morte, que estava condenado ao inferno, que não acreditava, que não tinha fé em Jesus, mas que pela pregação de Jesus, pelas obras que Jesus fazia, pelos milagres que Jesus fazia, Nicodemos reconheceu que só em Jesus há vida. Nicodemos reconheceu que só em Jesus há paz. Nicodemos reconheceu que ele vivesse fora, continuasse sendo um fariseu, certamente não iria conhecer a Jesus. Aleluia. Deus, mas nasceu, meus irmãos, uma alegria no coração deste fariseu de ter com Jesus, de ouvir Jesus falar com ele. Nós não estamos aqui porque foi nós que escolhemos, mas a Bíblia é clara em dizer que ele escolheu a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não é mérito nosso estarmos aqui. Nós não merecemos de forma nenhuma, nenhum de nós estarmos aqui, mas o Cordeiro de Deus que desceu do céu e que está no céu, ele nos comprou e hoje nós pertencemos a ele, porque a nossa fé
foi maior do que a nossa natureza humana. Meus irmãos, nós somos hoje filhos dele, pertencemos a ele, somos dele, somos propriedade peculiar de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nicodemos era fariseu, mas entendeu que Jesus Cristo era a vida, entendeu que só Jesus poderia lhe dar o direito de vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar com essa palavra em nosso coração, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos preencher, Deus, tudo aquilo que não convém de Deus, e vamos colocar sempre Deus no centro da nossa vida. Não vamos dar valores àquilo que nos roubam a atenção, mas vamos dar valor a Jesus Cristo, que tem o zelo pela nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. Amém.